Pronto, voltei. Ética também pode ser tomado como exercício do caráter, do bom caráter, do caráter positivo. É algo como tornar-se bom, não o bom do bonzinho, do bacaninha, do legalzinho. Não, tornar-se bom dentro de uma sociedade que seja uma harmonia. Ética também está ligado a agir por dever e por discernimento. Isso significa bom senso. Isso significa também agir de forma que eu não prejudique o outro, não atente contra a reputação do outro, não atente contra a liberdade do outro. Ainda pensando no termo vontade, responsabilidade, consciência, todas essas dimensões, elas estão inseridas nesse termo ética. E, por último, a ética, ela tem uma pretensão à universalidade. Olha aqui, ó, é uma pretensão, uma ética universal, uma ética para todos. Existe essa pretensão quando a gente pensa em ética. Já que ética é educação para a virtude, já que ética é o exercício do caráter positivo, a gente espera que essa virtude, esse caráter positivo, esse bom senso, essa responsabilidade consigo mesmo e com o outro, seja algo universal. Só que não é. Não é porque a ética é algo que está relacionada e depende do momento histórico, do momento social, perdão, depende do contexto de cada sociedade, da época histórica. Então, a ética, ela não é universal. Alguns conceitos da ética são universais. Por exemplo, vamos pensar num exemplo aqui, que seja de uma ética universal. Eu ia falar democracia, mas não. Se a gente pensar que o sentimento amor é algo positivo no Brasil, em qualquer época, também é algo positivo, é um sentimento positivo no restante do mundo, em qualquer época. Ninguém diz que o amor é ruim, ninguém diz que o amor é pernicioso, é prejudicial, pelo contrário, né? O amor é um valor emocional positivo para o mundo inteiro. No entanto, outros valores não são para o mundo inteiro. Vou colocar aqui a ideia, uma ideia, é um exemplo não muito bom, mas eu acho que serve. A pena de morte, que aqui no Brasil não existe, só em tempos de guerra, a pena de morte, ela é condenável. Ela é condenável na grande maioria dos países. Em alguns outros, não. Em alguns países, as pessoas acham e pensam que a pena de morte é uma solução. Em outros lugares, não. Na Idade Média, a pena de morte era algo extremamente comum, extremamente natural. Era normal naquela sociedade. Na nossa, não. Na nossa sociedade, existe um sentimento de valorização da vida, apesar de que, nesses tempos de pandemia, tem gente importante que pensa o oposto, né? Que não valoriza a vida. Vocês veem noticiário, então vocês sabem disso. Avançando um pouquinho. Se o seu for igual ao nosso cantinho superior, tem um menu de configuração, deve ser lá. Felipe está falando um negócio para mim, mas eu não estou achando. Bom, vamos lá. Algumas situações aqui, ó. A ética é a morada do bem. Isso era um conceito que os filósofos gregos do século 5 e 6 a.C. tinham muito claro. A ética é o lugar do bem. O lugar do bem. Ética, a gente já falou, vem do grego ethos. Ethos. Que a gente pode, numa tradução livre,
Pensar, que significa modo de ser ou caráter. Para os gregos antigos, ethos, que é ética, representava o lugar que abrigava os indivíduos cidadãos, aqueles responsáveis pelo destino da polis. Polis aqui significa a cidade, o espaço urbano. A gente pode ir além disso, a gente pode pensar na polis não só como a cidade, mas também como a sociedade, a comunidade organizada. Legal? Cadê? Ah, aqui. O que a ética estuda? A ética. Vamos pensar o seguinte: sempre quando se fala em ética, a gente fala ética e muitas vezes a gente confunde ética com moral. Moral e ética são elementos bastante imbricados, bastante relacionados, só que não é a mesma coisa. A ética estuda os elementos teóricos que fazem a gente entender a moralidade, a moral do sujeito, a moral do ser humano. A moral, por sua vez, diz respeito ao procedimento do ser humano, à conduta do ser humano. Diz respeito ao agir concreto, ao agir de fato de cada ser humano, de cada pessoa. Se eu fosse resumir as diferenças entre ética e moral, eu diria assim, ó, não é tranquilo resumir conceitos sociológicos, históricos, filosóficos, pedagógicos. Não é bom reduzir, é sempre bom ampliar. Mas se eu fosse resumir a diferença entre ética e moral, eu diria o seguinte: a ética revela-se como reflexão, como um campo teórico, um campo de pensamento, de reflexão. A moral já diz respeito à prática, à praxis, à ação, à atitude. Então, enquanto ética é do campo da reflexão, do cognitivo, do pensamento, moral é no campo da ação, é no campo da atitude, é no campo dos procedimentos. O ethos grego corresponde ao termo latim mos ou mores. Então, ethos em grego, mos ou mores em latim. Desse termo mores é que deriva a palavra moral. Então, ética e moral são palavras que significam, na origem, a mesma coisa, pois dizem respeito ao jeitão, ao modo como os indivíduos devem agir em relação ao seu semelhante, em relação à sua comunidade, em relação à sociedade. Na origem, tem a mesma origem, na origem significam o mesmo, mas só na origem. No decorrer, no afã do cotidiano, ética e moral têm diferenças. Voltando e repetindo, a ética está no campo da reflexão, enquanto a moral está no campo da atitude, do procedimento, da ação. Ok? Eu já dei boa noite para essa turma toda que chegou? Turma toda que está chegando, tá? Sejam bem-vindos e boa noite. Então, existe diferença entre ética e moral? Claro que existe. Claro que existe. A ética é um campo da filosofia. A ética é como se fosse uma matéria da filosofia, tá? A ética é um campo da filosofia que trata da moral que é procedimento, da moral que é prática, tá? Da moral de cada ser humano, da moral da sociedade, ok? A ética, a gente muitas vezes define como a ciência da moral. Olha que legal, ó. A ética é a ciência da moral, então não podem ser a mesma coisa, apesar de ter muita relação entre ética e moral. Apesar de muita gente achar que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, é muito semelhante, tem muita relação,
Mas existe diferença. Enquanto a ética estuda os elementos teóricos que faz a gente entender o comportamento moral do sujeito, a moral diz respeito à esfera do procedimento, do agir, da prática, da ação. A ética revela-se como reflexão, como a gente já disse, e a moral revela-se como prática, como ação. O mundo da ética, do ethos, envolve a individualidade, que é subjetividade, e a coletividade, que é intersubjetividade dos seres humanos. Então a ética envolve o sujeito individual, mas também envolve o coletivo, o corpo social, o corpo coletivo. Assim, a prática do bem, a prática da justiça estão ligadas ao respeito das leis da comunidade, das leis da sociedade, das leis da polis. Então, enquanto a minha ética individual ela é de uma certa maneira autônoma, eu tenho uma ética mais autônoma, no coletivo eu não sou autônomo, eu sou o sujeito heterônomo. Vou explicar melhor isso. Eu tenho uma ética individual, que é minha, que é subjetiva, do meu pensamento, da minha personalidade, da minha razão de ser. Mas eu estou subordinado a uma ética maior, que é uma ética da coletividade. Então eu fico pensando na classe, na sala de aula. O professor tem a sua ética pessoal, mas ele está subordinado a uma ética maior, que é a ética da unidade escolar, que é a ética da classe, que é a ética daquele coletivo. Quais os códigos éticos daquele coletivo? É isso que eu tenho que entender. Qual a ética que eu vou valorizar para trabalhar este tema transversal com os meus alunos? Eu tenho que me pautar numa ética positiva e numa ética que remonta a valores socialmente aceitáveis, universalmente aceitáveis, ok? Existem fatores externos e internos que determinam o comportamento dos cidadãos. Isso é óbvio. O meu comportamento é pautado, por exemplo, em leis, em costumes, mas também, que são elementos externos a mim, mas também o meu comportamento é determinado por fatores internos a mim, as minhas convicções, as minhas crenças, os meus hábitos. Nesse sentido, a moral, que a gente pode definir como um conjunto de regras sociais, de princípios, de valores que determinam a minha ação, que determinam a minha conduta, ok? Teria sua origem nas virtudes ou na obrigação do sujeito de seguir as normas que disciplinam a comunidade e que disciplinam o meu comportamento, ok? Então, no meu comportamento influi os fatores internos, a minha personalidade, as minhas crenças, as minhas convicções, mas também o meu comportamento é pautado por fatores externos a mim. As leis, as regras, os regulamentos, os regimentos da sociedade em que eu vivo. Aí, a gente pode pensar também que uma boa conduta pode ser determinada, claro, pela educação. Então, se eu penso em uma sociedade que pratique uma boa moral a partir de uma boa ética, de conceitos éticos positivos, é com a educação que eu vou conseguir isso. Daí O que está acontecendo? Alguém, sei lá. Bom,
Vamos voltar aqui. Desculpa. Minha sobrinha chorando. Legal, legal, legal. Não, aqui Desculpa, também, aqui às gente. Ai, vezes meu passa Deus. gato, às vezes o vizinho dá um berro. Live é assim mesmo, né? Vamos lá. Na medida em que o processo educacional fornece regras, fornece ensinamentos, fornece elementos para que a gente seja capaz de orientar os julgamentos e as decisões dos indivíduos na comunidade, é a partir daí que a gente percebe a importância de trabalhar a ética nas escolas, de trabalhar esse tema transversal com os nossos aluninhos. Desde os gregos antigos, lá do século V a.C., é preciso dizer que essa ideia de ética, esse conceito de ética, ele nasce lá na Grécia Antiga. Ele nasce com os filósofos gregos, tá? Desde os gregos, a educação é um elemento fundamental para a gente constituir a sociedade, para a gente constituir as relações sociais. Então, ética é extremamente fundamental em toda e qualquer sociedade. A educação está na base do nosso esforço de fazer do indivíduo um homem bom, um cidadão exemplar ou então perto disso. Então, ética e educação são coisas que andam de braços dados.